Olá pessoal! Hoje o Momento TBT traz um episódio voltado para a campanha Novembro Azul, que visa conscientizar a sociedade a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Vamos conhecer um pouco sobre a história da descoberta dessa doença, como evoluíram a terapia e o diagnóstico e quais as formas de prevenção. Primeiramente, vamos lembrar o que é a próstata? Ela é uma glândula que tem aproximadamente o tamanho de uma noz, localizada entre a bexiga e o pênis e posicionada à frente do reto. A uretra atravessa o centro da próstata e a próstata secreta um fluido que nutre e protege os espermatozoides. Durante a ejaculação, a próstata libera esse fluido na uretra, o qual é expelido junto com os espermatozoides no sêmen. A próstata é responsável por 25 a 30% da composição do sêmen, secretando fosfatase ácida, ácido cítrico, fibrinolisina, a enzima PSA e outras proteases, além de zinco e aminas e vesículas denominadas prostasomas. O ácido cítrico mantém o equilíbrio osmótico do sêmen e influencia na coagulação e liquefação seminal. O seu nível está reduzido em casos de inflamação e câncer de próstata. Já as aminas neutralizam o ambiente ácido do canal vaginal e protegem o DNA dos espermatozoides da desnaturação ácida. O zinco é um dos fatores antibacterianos prostáticos e também ajuda a estabilizar o DNA das células espermáticas. Mais à frente, no nosso episódio, falaremos sobre as enzimas fosfatase ácida e PSA. A função da próstata está sob influência hormonal. O hipotálamo faz parte do sistema nervoso central, sendo localizado em uma região chamada diencéfalo e é responsável por manter a homeostase do organismo. O hipotálamo produz um hormônio denominado fator liberador de gonadotrofinas, o GnRH, o qual atua sobre a hipófise para estimular a produção do hormônio folículo estimulante, o FSH, e do hormônio luteinizante, o LH. Nos homens, o LH atua sobre células que estão nos testículos, as células de Leydig, para que elas produzam a testosterona, o hormônio esteroide, que é o principal andrógeno, como são chamados os hormônios sexuais masculinos. A testosterona tem várias funções e atua em diversos locais, incluindo a próstata. Quando a testosterona chega nessa glândula, ela é convertida em dihidrotestosterona, DHT, por uma enzima chamada 5-alfa-redutase. DHT é uma forma mais potente da testosterona e estimula então a próstata a produzir seu fluido. Essa produção de LH e FSH está sob regulação através de um mecanismo chamado feedback negativo ou retroalimentação negativa. Nesse mecanismo, o aumento dos níveis de testosterona na corrente sanguínea leva à diminuição da secreção de GnRH e LH, controlando assim o ciclo de produção desse hormônio. Estudos paleontológicos descreveram evidências de metástase devido a câncer prostático em 16 esqueletos e uma múmia, de acordo com a distribuição anatômica das lesões nos osteoblastos, que são células presentes nos ossos. O primeiro caso de câncer de próstata foi descrito em 1853 por um cirurgião do Hospital de Londres, que o descreveu como uma doença muito rara. Porém, o câncer de próstata só começou a ser diferenciado de diferentes tipos de obstrução urinária no início do século XX. O crescimento da próstata pode ser benigno, a hiperplasia, ou maligno, que é o câncer. O câncer de próstata é a segunda principal causa de morte por câncer em homens. Estima-se que 1 em cada 9 homens será diagnosticado com câncer de próstata durante a vida. O tumor de próstata muitas vezes pode ser removido, mas também pode se espalhar para a bexiga, reto ou até mesmo outras partes do corpo, como os nódulos linfáticos ou os ossos. Podem ser sintomas de câncer de próstata: dor na região pélvica inferior, urinar com frequência, urinar sentindo dor e queimação, presença de sangue na urina, ejaculação dolorosa, perda de apetite e perda de peso.
No ano de 1941, o fisiologista canadense Charles Huggins e o médico norte-americano Clarence Hodges concluíram que a evolução do câncer de próstata era influenciada pelos andrógenos. Eles perceberam que os andrógenos estimulavam as células do câncer de próstata a crescerem e propuseram que a redução dos níveis de andrógenos poderia fazer com que os tumores diminuíssem de tamanho, ou ainda, que eles crescessem mais lentamente por um tempo. Ainda em 1941, Huggins descreveu que a terapia por ablação dos hormônios sexuais masculinos, ou seja, a redução ou cessação da produção de andrógenos, poderia ser efetiva contra o câncer de próstata metastático. Essa terapia poderia ser feita através da castração cirúrgica ou terapia com estrógenos, também conhecida como castração química, e se tornou o primeiro tratamento efetivo contra o câncer. Charles Huggins recebeu o Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina em 1966. O excesso de estrógeno no corpo masculino bloqueia os receptores de testosterona e reduz os níveis de testosterona livres. Embora essa terapia tenha mostrado sucesso, logo surgiram relatos de que a terapia hormonal sistêmica, com a administração oral de estrógenos, visando reduzir os níveis de testosterona, causava problemas cardiovasculares, como por exemplo tromboembolia. Por volta dos anos 60, também já havia várias evidências de que a castração cirúrgica ou química não eram suficientes para a cura completa de pacientes com câncer de próstata no estágio avançado, o que já tinha sido sugerido por Huggins. Entre outras razões, isso se devia ao fato de que as glândulas adrenais também eram capazes de produzir hormônios andrógenos. A partir daí, os cientistas começaram a pesquisar outras estratégias terapêuticas para combater o câncer de próstata. O médico endocrinologista Andrew Schally, conhecido por ter determinado a estrutura do GNRH, começou a desenvolver peptídeos agonistas desse hormônio. Esses peptídeos agonistas são fármacos que se ligam aos receptores do GNRH na hipófise e, inicialmente, estimulam uma grande produção de LH e, consequentemente, um pico de produção de testosterona por 10 a 20 dias. Porém, devido ao mecanismo de retroalimentação negativa, a administração crônica desses agonistas produz um efeito inibitório, regulando negativamente a produção de LH pela hipófise e mantendo assim níveis reduzidos de testosterona. Nos estudos de Schally, a administração desses agonistas resultava em níveis reduzidos de testosterona em até 75%. Por sua pesquisa, ele recebeu o Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina em 1977. A terapia com agonistas do GNRH tem como efeitos colaterais ondas de calor, perda da libido e impotência sexual, mas não leva aos eventos de tromboembolia que podem ocorrer na terapia com estrógenos. Antagonistas do GNRH também foram estudados e os dados mostraram que eles são também efetivos contra o câncer de próstata, sem causar nenhum pico de produção de testosterona logo no começo do tratamento, como acontece no caso dos agonistas do GNRH. Sendo assim, os antagonistas do GNRH levam à redução dos níveis de testosterona em menos de 30 dias, que é o período geralmente necessário para que os agonistas produzam esse efeito. Porém, o primeiro antagonista de GNRH desenvolvido, a Barellix, pode causar a liberação de histamina e reações alérgicas sistêmicas que podem levar à morte. Sendo assim, outros fármacos desse grupo que sejam mais seguros estão sendo pesquisados. Outras opções desenvolvidas são os compostos que suprimem a síntese de andrógenos pelas glândulas adrenais, tais como o cetoconazol, atualmente utilizado como terapia de segunda linha para os pacientes que não respondem totalmente à ablação de andrógenos e à terapia com agonistas do GNRH. O acetato de ciproterona é um fármaco que compete diretamente com a dihidrotestosterona pela ligação ao receptor desse andrógeno, mas também é um agonista de progesterona na hipófise, inibindo a liberação do LH. Sendo assim, ele atua tanto diminuindo os níveis séricos de testosterona, quanto como um antiandrógeno nas células cancerígenas na próstata.
Por outro lado, o acetato de ciproterona, além de causar perda da libido e impotência, também promove hiperplasia hepática. Os desafios são realmente constantes para encontrar mais alternativas terapêuticas para o tratamento do câncer de próstata. Porém, as opções atualmente disponíveis, juntamente com as possibilidades de radioterapia e cirurgia, são eficazes. E se diagnosticado e tratado ainda na fase inicial, as chances de cura do tumor chegam a 95%. Daí a importância da prevenção do câncer de próstata. O diagnóstico precoce pode ser feito a partir de exames de rastreamento para homens com sintomas ou sem nenhum sintoma. Dentre essas estratégias está o exame do PSA, que, como falamos, é uma enzima secretada pela próstata. Mas qual a função dessa enzima e por que ela é um biomarcador para o câncer de próstata? O PSA, ou antígeno prostático específico, é uma serinoprotease com atividades similares à tripsina e quimotripsina e também tem uma ação de esterase. A importância da ação do PSA é após a ejaculação. Quando o sêmen é expelido do corpo masculino e chega ao canal vaginal e ao colo do útero, ele sofre uma coagulação para que ele permaneça no corpo feminino nos primeiros instantes após o ato sexual. Porém, esse sêmen deve depois se liquefazer para que os espermatozoides possam se movimentar fluidamente e seguir seu percurso até o local da fecundação. Quem realiza essa liquefação é o PSA, com pequenos coágulos que consistem basicamente em uma malha de proteínas. Mas por que o PSA é um marcador de câncer de próstata? O PSA não deve estar presente em altos níveis na corrente sanguínea, pois o normal é que essa enzima esteja sendo secretada pelas células prostáticas no fluido que irá compor o sêmen. Normalmente, apenas uma pequena quantidade de PSA vaza da próstata para a corrente sanguínea. Porém, quando as células prostáticas estão desorganizadas e as camadas entre a próstata e os vasos sanguíneos perdem a sua integridade, como ocorre no câncer de próstata, uma maior quantidade de PSA termina vazando para a corrente sanguínea. Além disso, as células prostáticas cancerosas produzem cerca de 10 vezes mais PSA que as normais. Não existe um valor específico para se dizer que um nível de PSA indica câncer de próstata. Porém, quanto maior o nível de PSA, maior é a probabilidade do câncer estar presente. Apesar de inicialmente ter sido considerado específico da próstata, hoje sabe-se que a enzima PSA também é encontrada em glândulas anais, periuretrais, mamárias, salivares e pancreáticas, porém em concentrações muito menores que na próstata. Antes do PSA, os níveis de fosfatase ácida eram utilizados para monitorar o tamanho da próstata e a eficácia das terapias. A isoforma de fosfatase ácida que é encontrada na próstata é uma proteína de 102 kilodaltons, cerca de 200 vezes mais abundante nessa glândula do que em outros tecidos. Ela atua sobre outro componente do sêmen, formando colina livre e liberando fosfato. Esse fosfato formará o fosfato de espermina, que é importante para a coagulação, mas também para a proteção do DNA. Já as colinas livres ainda não têm sua função definida. Da mesma forma que o PSA, a fosfatase ácida deve estar no sêmen e não em altos níveis na corrente sanguínea. Um outro grande aliado na prevenção e rastreamento do câncer de próstata é o exame de toque retal. É um exame simples em que o toque através do reto permite avaliar o formato, o tamanho e a textura da glândula, além de identificar a presença de inchações e nódulos que podem ser indicativos de um tumor. O procedimento é indolor, com tempo total de 10 segundos a 2 minutos, dependendo da situação em que a próstata se encontra. O paciente poderá sentir um leve incômodo caso a glândula esteja maior do que o normal. É recomendado que os homens façam o exame de toque retal anualmente a partir dos 50 anos. Contudo, para homens que têm histórico de câncer na família, especialmente o de próstata, é importante fazer um rastreamento a partir dos 45 anos.
A manutenção de hábitos saudáveis é a melhor forma de prevenir o câncer de próstata. Uma alimentação balanceada, aliada a uma ingestão menor de gordura, ajuda a diminuir o risco do câncer. Da mesma forma, fazer atividade física ao menos 30 minutos por dia, manter o peso adequado à altura, diminuir ou eliminar o consumo de álcool e não fumar são atitudes que ajudam a prevenir essa doença. Devido ao uso de exames de PSA sérico, toque retal e aprimoramento das técnicas de biópsia, é esperado que a maioria dos homens que serão diagnosticados com câncer de próstata se encontrem em um estágio potencialmente curável.